Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceira série do ensino médio, Aprovação Enem, sempre com aqueles conteúdos que vão te direcionar para aprovação. Meus queridos, hoje a gente vai estar começando assunto novo. Já estou vendo galerinha chegando ali pelo YouTube. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Érica. Sejam todos bem-vindos. Meu bom dia para você que está na escola nos acompanhando pelo IPTV. Conteúdo, professor, sempre eu sou curioso, já deu para me ver aqui, já está na tela, não é? Conteúdo desenvolvido na segunda série do ensino médio, que é óbvio que a gente não pode deixar de recordar na terceira série. Por quê? Porque todos os anos a gente tem algo de forma direta ou indireta relacionado a esse conteúdo. A gente vai fazer uma revisão rápida não, lógico. A gente vai falar um pouquinho de cada um dos poliedros, de cada um dos corpos redondos, só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai focar no que realmente será cobrado de vocês. Então a gente vai direcionar. A gente não vai dar o conteúdo inteiro, porque isso aí é algo que a gente faz literalmente na segunda série do ensino médio, mas quando eu digo não dar o assunto inteiro, não é deixar de dá-lo, é realmente só colocar o que realmente você vai precisar para resolver as suas questões. Quando a gente fala de geometria espacial, que é a análise, professor, dos sólidos geométricos, que está direcionado para o cálculo do volume, a gente precisa ter algumas fundamentações. Quando eu digo fundamentações, nós precisamos recordar de duas coisas. Duas coisas. Tem os poliedros, tem os corpos redondos, Érica. No caso dos poliedros, nós temos o cilindro, nós temos o prisma, cilindro é corpo redondo. Nós temos os prismas e as pirâmides. São os dois tipos de poliedros. Para representar os corpos redondos, nós temos aí sim o cilindro, o cone, a esfera. Mas eu estava falando que para toda a geometria espacial, ó, nosso colega Gabriel já deu spoiler lá para a gente. Eu tenho que saber algo que já é apresentado para a gente desde as primeiras séries do ensino fundamental. Eu estou falando da área, Gabriel já até colocou área, das principais figuras planas. Então, alguns alunos acabam colocando para mim, professor, eu acho muito difícil aprender geometria espacial, mas entenda que esse conteúdo é algo que vem sendo construído desde o ensino fundamental. Inclusive, em algumas séries do ensino fundamental, vocês já têm o primeiro contato com ele. Vocês já passam a entender o que é uma definição de poliedro, vocês entendem o que é uma definição de corpo redondo e, pelo menos, vocês já têm algumas situações diretas onde ele pede para você calcular o volume. Agora, quando a gente adentra no ensino médio, ele faz uma correlação, geometria plana, geometria espacial. Então, já vou deixar claro para vocês. Para resolver qualquer questão de geometria espacial, eu preciso saber o formulário para o cálculo da área das principais figuras planas. Não é não, Adriana? Bom dia, Adriana. Um abração pessoal lá de Isaías Coelho também, sempre nos acompanhando aqui. Então, eu tenho que saber, gente, a fórmula da área do quadrado. Então, já vai fazendo um checklist aí na tua cabeça, eu pego uma folha aí. Tenho que saber a área do quadrado, área do retângulo, área do triângulo, que é aquele triângulo tradicional que a gente aprende desde muito cedo. Base vezes altura dividido por 2. Eu tenho que saber como calcular a área de um triângulo equilátero, professor. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu tenho que saber, professor, como calcular a área de um trapézio. Eu tenho que saber como calcular a área de um losango. Eu tenho que saber, professor, como calcular a área de um paralelogramo, professor. Vou para figuras que não são consideradas polígonos. Eu também tenho que saber como calcular a área do círculo para trabalhar com corpos redondos. Pegou a ideia? Então, anota aí. O professor disse para mim aprender geometria espacial. Eu antes tenho que saber calcular as áreas das principais figuras planas. Tenho que saber já. Se eu não souber, eu não vou conseguir resolver uma boa parte, para não dizer que quase todas mesmo, professor, questão de geometria espacial. Você sabe por quê? O que mais se cobra em geometria espacial vem cá comigo, olha aí, conteúdo já está aí, vocês já deram uma espiada, a gente vai trabalhar devagarzinho, basicamente em cima, opa, Adriana, opa, que pena, Adriana,
Tranquilo, mas lembra que o material fica disponível para vocês, tá bom? Lá na plataforma do canal Educação, e em até 48 horas você já pode localizar essa aula e você pode estar acompanhando, porque hoje é a introdução da geometria espacial, principalmente para quem não conseguiu visualizar este conteúdo ano passado. A gente vem de anos assim um pouco estranhos, né? Depois dessa pandemia, alguns alunos já colocaram para a gente que não visualizaram, não tiveram um bom primeiro ano, não tiveram um bom segundo ano, às vezes a aula era de forma remota, às vezes a internet não estava boa, e muito do que foi apresentado, ou deveria ter sido apresentado para a primeira série e segunda série para os nossos alunos, acabou por não ser visto, ou não chegar da forma como deveria. Então está aqui o momento da gente estar recapitulando isso aqui, porque eu vou precisar para o Enem. Professor, o que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar trabalhando com toda a geometria espacial, começando com o estudo do prisma, professor. Definição, que a gente vai fazer de forma rápida, o reconhecimento visual e o que é cobrado principalmente nas questões. Sabe o que é cobrado, professor? E subir aqui, professor. Para prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera, vai ser cobrado de vocês, basicamente, o cálculo, professor, do volume, professor. Então, para a gente calcular esse volume, não é só memorizar a fórmula do volume. Eu tenho que lembrar da fórmula das áreas. Por isso que eu comecei a aula recordando isso com vocês. Professor, então, vamos que vamos. Comecemos com a recapitulação rápida. O que é que eu preciso saber de prisma? Gente, eu olho para um poliedro, eu olho para uma figura 3D. Como é que eu reconheço que esta figura 3D ela é considerada um prisma, professor? O prisma é aquele sólido geométrico, tá bom? Que obrigatoriamente possui duas faces paralelas. Essas duas faces paralelas são chamadas de bases do meu prisma. Então, eu tenho que ter aqui, professor, aqui em cima tem que ter um polígono, embaixo tem que ter o mesmo polígono, professor, e tem que ser paralelos. Ao redor do prisma, eu sempre tenho retângulos. Na telinha, vocês já estão visualizando os dois prismas mais comuns de serem abordados em questões. Eu estou falando do cubo e do paralelepípedo. O Enem, então, gente, Enem adora paralelepípedo. Enem adora questão, professor, de caixa d'água, de piscina, principalmente de piscina. Eu tive observando nos dois últimos Enem que ele colocou questão de tanque, questão de piscina, e principalmente a questão bem parecida uma com a outra, de Enem de anos diferentes, que é aquela que você tem que calcular o volume da piscina e saber quantos pacotes de cloro, de produto, de algum produto químico você tem que colocar. Aí ele acaba dando para você uma proporção, professor. Ele acaba dizendo para você que usa, tipo, um pacote para tantos litros de água. Aí teu trabalho é calcular o volume lá da piscina, não é? Depois que você achar o volume da piscina, você converte para litros, acha a capacidade. Você ainda lembra, né, dessas relações? Vou já lembrar com vocês. Tá, professor, mas e se o prisma que ele me der na questão não for nem o cubo nem o paralelepípedo? Como é que eu faço para calcular, professor, o volume de um prisma? Gente, para qualquer prisma, anota aí, ó. O volume de um prisma é você calcular a área do polígono que representa a base, entendeu? A área do polígono que representa a base, vezes a altura do mesmo, gente. Isso aqui, professor, vale para o cubo, isso aqui também vale para o paralelepípedo, já que ambos são considerados prismas. Entendeu por que eu tenho que saber a fórmula das áreas? Porque senão eu não calculo o volume. E até calculo, se a questão for de cubo, eu já vi a Érica e o Gabriel já colocando para a gente. Bom dia, professora Marta, também chegando ali, dando suporte para a gente no chat do YouTube. Seja bem-vinda, querida. Olha só, da pirâmide, basicamente, não é que seja diferente. Eu também vou precisar da área. A diferença, Gabriel, seria a proporção que existe. Eu costumo até colocar que a pirâmide, Gabriel, ela é parente do prisma.
A pirâmide é parente do prisma, na seguinte proporcionalidade. A pirâmide, que tem a mesma base e a mesma altura de um prisma, ela representa a terça parte do prisma, ou seja, a pirâmide ela é 3 vezes menor do que o prisma. Inclusive, nós temos questões que relacionam as duas na mesma questão. Ele te dá um prisma, te dá uma pirâmide do lado. E ele quer saber qual que é a relação de proporcionalidade para volume e para tempo, quando ele coloca torneiras para encher os recipientes que têm formato de paralelepípedo e de prisma. No caso, de prisma e de pirâmide. Atrapalhei aqui tentando lembrar, quase que não sai. Professor, mas tipo, no caso do cubo, especificamente do cubo, o cubo é aquele prisma que é formado todo por quadrados. Significa dizer que todas as arestas têm o mesmo tamanho. Então, eu já posso ser prático, eu já posso ser direto. Se a pergunta, isso. Se for, Érica, se for pirâmide com a mesma base e com a mesma altura. Pessoal chegando nas escolas, bom dia, Eliseu Martins. Sejam bem-vindos. Comecei agora, tá bom? Primeiro slide. O slide anterior era só o roteiro da nossa aula, que você pode anotar aí, geometria espacial. Estamos começando hoje, fazendo revisão para o nosso Enem, que já está bem aí. Então, a gente vai ser bem prático aqui. A gente vai colocar o que realmente você, como aluno, precisa saber para estar acertando questões de geometria espacial. Então, professor, no caso do cubo, eu pego aqui, professor, o valor da aresta, professor, e elevo a 3. No caso do paralelepípedo, a gente tem que não é todo formado por quadrados, professor. Professor, diz uma coisa, por que que o cubo ele é considerado um prisma? Porque ele tem duas bases paralelas e congruentes, ou seja, aqui, ó, a base desse cubo aqui é um quadrado. Em cima você tem outra base, professor, que também é um quadrado. Professor, esta figura tem duas bases paralelas e congruentes. É prisma. É prisma. Então, se eu quisesse calcular o volume daquele cubo ali, professor, eu poderia simplesmente calcular a área do quadrado, que representa a base, e multiplicar pela altura que corresponde a uma das suas arestas. A mesma coisa aqui para o paralelepípedo, ó. O paralelepípedo aqui, professor, tem base retangular, professor, ó. A mesma base embaixo, a mesma base em cima. Esses dois prismas específicos, eles são aqueles que, independente da face que eu coloque no solo, esta pode ser considerada a minha base. Então, professor, se eu fosse calcular o volume do prisma, eu ia calcular a área da base. A base ali seria o produto do A com o B. E a altura seria o C. Então, eu posso dizer que o volume do meu paralelepípedo é simplesmente você multiplicar as 3 dimensões. Você multiplicar o comprimento com a largura com a altura. Quer ver como é que a gente vai trabalhar o prisma em si ou questões específicas de cubo e de paralelepípedo? Vamos lá, vamos lá. Área, Gabriel, como eu já tinha comentado, para quem já foi nossos alunos da segunda série do ensino médio, eu sempre deixo claro que eu quero que você não se prenda a fórmulas, só quando estritamente necessário. Por quê? Porque se você for buscar a tua vida escolar inteira, do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, eu te perguntar, quantas fórmulas matemáticas tu já viu? Tu já vai pensar assim, vixe, professor, nem sei mais, ó. É tanta fórmula que eu nem lembro mais quantas são. Você entendeu? Você nem lembra mais dessas fórmulas. Então, a ideia, no caso dessa fórmula que você colocou, Gabriel, eu prefiro pensar o seguinte, se eu já sei calcular a área dos polígonos em separado, eu simplesmente vou fazê-lo de forma separada. Ali seria a área total, seria somar a área de todos os retângulos que nós enxergamos no paralelepípedo. Então, no paralelepípedo lá, professor, nós temos pares de polígonos congruentes. Então, eu calculava a área do retângulo que está no solo, que é a base, dobrava, porque é igual ao de cima. Calculava a área desse retângulo que está à direita, dobrava, porque é igual ao retângulo que está à esquerda. Calculava a área desse retângulo frontal, professor.
multiplicava por 2, porque você tem aquele lá de trás que também teria a mesma área. Depois era só juntar. Quando for para trabalhar com área, eu prefiro trabalhar separado. Vamos começar a treinar? Baixa Grande do Ribeiro chegando também. Meu bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Sejam bem-vindos. Olha só, professor. Primeira atividade. Não tem outra forma de você lembrar. Vou começar com uma bem tranquila, para reforçar com vocês uma relação de equivalência que você, ao chegar na prova, não pode esquecer de forma alguma. Lê comigo. Eu tenho aqui, em uma empresa, uma sala foi construída em forma de bloco retangular. Professor, se você imaginar, você está na sala, no quarto, na cozinha, você está na sala de aula, quem está na escola. A tua sala, se você fizer um 360 graus, gente, um prisma. Ou a tua sala é um cubo, ou a tua sala é um paralelepípedo. Na grande maioria, paralelepípedo, porque a base, se você olhar, a sala representa, o chão da sala representa um retângulo. É mesmo, professor? Então, na nossa situação, eu tenho aqui uma sala, professor, vou desenhar aqui, que tem a forma de um bloco retangular, professor. Deixa eu fechar aqui ele. Está aqui a minha sala, professor, que tem a forma de um bloco retangular, e ele disse que essa sala tem as seguintes dimensões. Diz que tem 3 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e tem 2 metros de altura. O raciocínio seria o mesmo se eu falasse que era uma piscina ou se eu falasse que era um tanque. Como é que nós calculamos o volume, professor, dessa sala? Professor, a sala é um prisma, professor. A sala é um prisma. Como é que nós calculamos o volume de um prisma? Professor, de todos os sólidos geométricos, o prisma é o de mais fácil reconhecimento do volume. Professor, é só o senhor multiplicar as 3 dimensões. Vai ser 3 vezes 2,5 vezes 2. Ou seja, o volume desta sala, que é um prisma, professor, 3 vezes 2,5, professor, dá 7,5. 7,5 vezes 2 dá exatamente 15. Agora, vamos nos atentar para as unidades, gente. É importante, porque às vezes nas alternativas, você tem 15, 150, 1.500, 0,15, 0, entendeu? Então, eu tenho que me atentar. Como as unidades do comprimento, largura e altura estavam em metros, professor, o volume vai sair em metros, só que vai sair em metros cúbicos. Professor, o que o senhor acabou de achar aqui foi o volume, professor. Só que além do volume, ele quer que você ache também a capacidade em litros. Aí eu quero que vocês recordem de 2 relações de equivalência. Não vá para a sua prova sem saber as relações. Nosso colega Gabriel já até colocou aí, ó, no chat, caso você queira fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho que lembrar, professor, que 1 metro cúbico, para cada 1 metro cúbico, cabem exatamente 1.000 litros. Primeira relação de equivalência que eu preciso lembrar. Eu tenho que lembrar também que 1 centímetro cúbico, professor, equivale a 1 mililitro. Centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa. Eu vou precisar dessas 2 relações de equivalência, existem outras, mas essas são as 2 que o Enem vai estar cobrando de vocês. Então, professor, para achar capacidade, eu não vou precisar fazer propriamente uma conta, desenvolver uma relação. Eu só vou precisar pegar o meu volume e entender que para cada 1 metro cúbico é 1.000 litros, se eu tenho 15 metros cúbicos, esses 15 metros cúbicos corresponde a exatamente 15.000 litros. Nesse caso, nós temos aqui a capa, ficou parecendo um R. Capacidade.
Vocês entenderam? Entenderam ou não entenderam? Eu acho que entenderam. Foi tranquila? Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins. Se tiver ficado qualquer dúvida, vá lá no chat, coloque para a gente retoma e tenta esclarecer isso para vocês. Tudo bem? Foi tranquila. Essa aqui foi basicamente, foi só para aquecer. Professor, vamos para mais. O que é que eu queria nessa questão? Eu queria justamente recordar com vocês a importância dessas duas equivalênciazinhas aqui. Adelante, né? Vamos lá então, professor. Olha a segunda. Já até me utilizei na segunda série do ensino médio dessa questão aqui. Ó. Uma fábrica produz, uma fábrica de papelão produz caixas com as seguintes dimensões. 25 centímetros de comprimento, 10 centímetros de altura, 15 centímetros de profundidade. Uma produção formada por 125 caixas dispostas conforme figura ocupa um volume total de... Vamos lá, professor, o que é que ele está me informando aqui? Ele está me informando que essa fábrica de papelão produz essas caixas aqui, ó, gente. Produz essas caixazinhas aqui, ó. Que vocês estão visualizando. Eu dei o destaque em uma delas. Ele disse que as dimensões de cada uma dessas caixas, professor, ele disse que uma dessas caixazinhas, deixa eu desenhar aqui elas fora, separada, ó. Tá aqui, professor. Uma dessas nossas caixas tem 25 centímetros de comprimento. Tem exatamente, professor, 25 centímetros, 10 centímetros de altura e 15 centímetros de profundidade. Essa profundidade, no caso, seria a minha largura. Tá aí, gente. Eu tenho aqui uma dessas caixinhas. Professor, uma dessas caixinhas aí que o senhor tem, na realidade, representa para a gente, professor, um paralelepípedo, não é verdade? Uma dessas caixinhas representa para a gente um paralelepípedo. Só que ele quer saber o volume de todas essas caixas. O que é que a gente vai fazer? Professor, a gente calcula o volume de uma delas. Quais eram as dimensões? 25 centímetros, 15 centímetros, 10 centímetros. Professor, é um prisma. O volume do prisma é igual ao produto das três dimensões, no caso, 25 vezes 15 vezes 10. O volume, professor, de uma dessas caixas vai ser, aí você vai fazer a continha, 25 vezes 15 vezes 10 dá exatamente 3.750, se você fizer a continha. Certinho, Gabriel? Agora, com relação às unidades, deixa eu ver. Aqui estava em centímetro, aqui estava em centímetro, aqui estava em centímetro. Então, o volume vai sair em centímetro com o expoente 3, que seria a unidade, não é isso? Para representar o cubo, professor. Prof, na nossa situação, a Éricazinha já colocou lá para mim também, a gente vai pegar, achei o volume de uma caixa. Nós tínhamos exatamente 125 caixas. Ou seja, o volume total vai ser nós pegarmos o volume de uma caixa, que é 3.750, e multiplicarmos por 125, professor, que é a quantidade de caixas. Nós vamos ter aquela pilha inteira, vai corresponder a um volume de 468 mil. Parabéns, Érica, você que está na escola pode participar, não se acanhe não, tá bom? 468.750, continua na mesma unidade. Centímetros cúbicos, professor. Alternativa correta, letra D de dado. Tudo bem até aí? Cara,
Realmente, Gabriel, parece aqueles containers mesmo que ficam lá empilhados naqueles navios. Só não é um container porque está em centímetros. Só não seria um container porque está em centímetros. E o container também, ele teria dimensões, no caso mais, o comprimento seria um pouquinho maior, se a gente passasse para metro lá. Cara, deixa eu fazer uma pergunta que a questão não fez. Se eu imaginasse que aquela pilha de caixas, ela iria transportar algum tipo de mercadoria, tá bom? Ou ali fosse um tanque gigantesco, fossem vários tanques de combustíveis, no caso. Minha pergunta para você, quantos litros correspondem àquela pilha inteira? Quantos litros correspondem a toda aquela pilha? Porque eu sei que o volume, né, professor, da pilha inteira deu 468.750 centímetros cúbicos. Aí eu é que estou perguntando, a questão já está resolvida. Eu quero saber de vocês, esse valor que vocês têm aí, ele corresponde a quantos litros? Litros. E aí? Quantos litros corresponde a esse volume? Você tinha que lembrar daquelas mesmas duas relações de equivalência que eu apresentei para vocês agora há pouco. Deixa eu trocar a corzinha da caneta aqui. Eu tinha que lembrar, professor, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. E tinha que lembrar que 1 centímetro cúbico corresponde a mililitro. Ou seja, centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa. Então, professor, se eu sei que centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa, eu posso muito bem dizer que este valor corresponde a 468.750 mililitros, já que centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa. Ah, professor, eu lembro também que 1 litro, professor, tem exatamente 1.000 mililitros. 1 litro tem exatamente 1.000 mililitros. Então, só onde é que vai ficar vivo? Aqui ficou em mililitros. Eric, você corrigiu, botou o asterisco lá. Beleza. Encontrei em mililitros. Só que em litros aqui, professor, só é voltar 3 casas. Vai ser 468,75 litros. Caso a questão pedisse. Entenderam, não é? Se não, pergunta. Vai ter muitas e muitas questões, onde o cara simplesmente vai pedir para você achar o volume, só que nas alternativas vai estar em litro. Ou seja, você acha o volume ou em metro cúbico ou em centímetro cúbico, que são as unidades mais usuais, e se utiliza das relações de equivalência para achar o volume, a capacidade em litro ou a capacidade em mililitro, dependendo da tua pergunta. Fechou? Vamos para a próxima. Vamos ver aqui, professor. Aqui nos aeroportos. Hoje em dia já mudou muito. Aqui já era, acho que no meu tempo ainda, professor, você tem essa história de bagagem de mão, né, professor? Para levar no avião, não pode. Tem que ter um padrão, tem que ter uma determinada massa lá. Então, o cara lá, para saber se pode carregar bagagem de mão, se você pode levar, se a relação de Euler caiu, Gabriel caiu, está com um tempinho que caiu a relação de Euler, está com um tempinho, mas eu acho que caiu sim, tá bom? Professor, olha só, então lá para você saber se você pode levar, nos guichês das companhias aéreas, nos aeroportos, eles têm lá um receptáculo, professor, metálico, onde você tenta encaixar a sua bagagem de mão. Se ela entrar dentro daquele compartimento, quer dizer que você está apto a levá-la até o avião. Por quê? Porque vai caber naquela parte de cima da tua poltrona. Agora, se não couber ali, você tem que fazer o despacho, professor, dessa bagagem. Vai ter que pagar por fora para levar a bagagem. Então, quem for viajar de avião, tenha muito cuidado. Eu posso levar uma mala grande, essa mala grande você vai pagar para levar ela, vocês sabem, né? E você pode levar uma bagagem, professor, de mão, tá? Quem for fazer uma viagem rápida, mas tem que obedecer esse tamanho aqui, professor. Tem que ter um peso máximo e tem que ter essas dimensões aqui, ó. Ou seja, para quem não está enxergando, professor,
55 centímetros de comprimento, professor. 40 centímetros de largura, aliás, 55 centímetros de altura. Mas pode ser comprimento, se eu deitar, não tem problema. 40 centímetros ali de largura, professor, ou de comprimento. E eu tenho aqui 20 centímetros de espessura. Ele coloca para mim ali o seguinte, que nos guichês das companhias aéreas, dos aeroportos, há caixas que auxiliam os passageiros a identificarem se suas bagagens de mão estão dentro dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. As figuras mostram as dimensões dessas caixas. Considerando que todo o conteúdo da bagagem de mão esteja uniformemente distribuído, a densidade máxima da bagagem é de aproximadamente. Ó, eu coloco essa questão do jeito que ela veio na internet, mas aqui ele pediu para mim densidade. E nas alternativas não tem densidade. Nas alternativas tem o volume. Tá? Eu gosto de fazer esse comentário. Por quê? Porque o que é densidade? Densidade, gente, é massa pelo volume, professor. Densidade é a razão da massa pelo... Acho que a pessoa pensou em medir a densidade e acabou colocando, professor, foi o volume. Professor, a densidade, ela sai em 2 unidades. Eu vou também achar a densidade. A minha densidade, ela pode sair em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico. Ou seja, a minha massa em gramas, meu volume em centímetros cúbicos, ou minha massa em quilogramas e meu volume em metros cúbicos. Professor, vamos lá. Para achar a densidade, que foi o que ele pediu, eu tenho que achar primeiramente o volume. Lá, professor, na nossa caixa, o volume, professor, é o produto das 3 dimensões. No caso, do 55 vezes o 40 vezes o 20. 55 vezes o 40 vezes o 20. A ordem que eu multiplico as 3 dimensões não importa. Professor, aqui, se nós multiplicarmos, a Érica já até multiplicou para mim ali, ó. Gabriel também. Professor, dá exatamente 44 mil, como os valores estavam em centímetros cúbicos, professor. Aqui, já respondemos a nossa questão, a alternativa correta, letra C de Canal Educação. Mas agora eu vou responder o que efetivamente a questão tinha pedido para mim. O que a questão pediu para mim? Professor, a questão pediu a densidade, professor. Densidade é massa dividido pelo volume. Como meu volume já está em centímetros cúbicos, professor, eu vou encontrar essa densidade na unidade gramas por centímetro cúbico. Está faltando só a massa. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele me deu a massa aqui, ó, gente. Ele me deu a massa aqui, ó. Ah, professor, então a massa é 5 quilos, né, professor? Então, 5 quilos, professor, de massa, corresponde a quantos gramas? 5 quilos corresponde a quantos gramas? Professor, 1 quilo é 1000 gramas. Então, a densidade, professor, dessa bagagem vai ser 5.000 gramas por, professor, 44.000 centímetros cúbicos. A densidade, professor, desta bagagem em gramas por centímetros cúbicos, posso cortar aqui os 3 zeros dos 5.000, com os 3 zeros, professor, do 44.000, vai dar um número decimal. Vou fazer aqui 5 dividido por 44. Professor, não deu exato, não. Deu aproximadamente 0,11 gramas por centímetro cúbico, professor. Aí você ia buscar a alternativa que tinha lá o 0,11 gramas por centímetros cúbicos. Se ele tivesse pedido, professor, em outra unidade, mas ele pediu lá na Érica, não é nem 2020. Lá ele queria a densidade mesmo, ou ele queria igual como foi feito nessa daqui?
igual como foi feito. Na realidade, gente, a densidade, o pessoal pensa, professor, a densidade ela é da química. É porque ela é mais palpável na química. Mas a primeira vez que vocês veem densidade é no ensino fundamental, em razões e proporções, onde ele apresenta as três, lá pediu densidade mesmo, que bom, pelo menos isso. Lá, Gabriel, você vê a densidade, não é isso? De um determinado corpo, você vê densidade demográfica, você vê escala, tinha uma outra também, que ele colocava lá para a gente. Densidade demográfica seria a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, que nesse caso a pessoa já vai dizer para mim, professor, eu vou usar mais densidade demográfica em geografia, mas é matemática, é uma razão. Está aí a interdisciplinariedade que existe entre essas disciplinas, e a pessoa diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que esse ensino médio ele vai tentar aproximar de vocês. Sempre que possível, e quando a gente diz sempre que possível, sempre tem uma aplicação, mesmo que seja de forma indireta, e a gente vai ter que expor isso para vocês buscarem algo próximo da realidade de vocês, o cálculo matemático. Porque as pessoas botam a matemática, eu não vou usar nunca isso na minha vida, usa. O pior é que usa. Às vezes não naquele dia, não naquele momento, mas em alguma fase da tua vida tu vai usar. Nem que seja para fazer a prova. Vamos ver aqui, professor. Vamos para a próxima. Está resolvido aqui, professor. Vamos ver aqui. Vamos começar a elevar o nível um pouquinho, desenvolver as questões com raciocínio maior. Aqui ele já disse para mim o seguinte, no exercício 4. Ele disse para mim 2 blocos de alumínio em forma de cubo, com arestas medindo 10 e 6 centímetros, são levados juntos à fusão. Eita, professor, até as nomenclaturas estão aparecendo de química aqui. O que é fusão, professor? Lembra lá? Estados físicos da matéria. Eita, também vi no ensino fundamental isso aí. Eita, ensino fundamental. Literalmente faz jus ao nome. Fundamental. Se eu não faço um bom ensino fundamental, eu acabo por sentir dificuldade no ensino médio. E às vezes nem me deu conta, não me dou conta e acabo dizendo, não, é porque o ensino médio é difícil. Não. É porque a gente correu um pouquinho lá no ensino fundamental. E isso. Nós temos os 3 estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso, não é? A passagem do estado sólido para o líquido nós chamamos de fusão. A passagem do estado líquido, vamos lembrar, é bom lembrar, já que a gente está fazendo revisão mesmo, a passagem do estado líquido para o gasoso chama-se de quê? E a do líquido para o gasoso, quer ver como alguns vão já confundir? Podem participar, gente. A do sólido para o líquido é fusão. Às vezes a pessoa deixa de fazer a questão, professor, porque eu não sei o significado, o que é. Fusão é quando tu pega algo que está no gelo, vira água. Pronto, um exemplo. Ebulição? Quase, Gabriel. Quase. Oxe, professor, está errado? Não tá certo, mas não está errado. O nome chama-se, deixa eu ver lá, interdisciplinariedade, com certeza. Juntar e fazer a integração das disciplinas afins. Fusão, ebulição, condensação, liquefação. É só um detalhe que eu vou comentar. Não é que vocês estejam errados, eu vou fazer uma complementação. Vocês estão certos, tá bom? Na realidade, é vaporização, que se subdivide em 3. A vaporização é a transformação do estado sólido, do estado líquido para o estado gasoso. Ela se divide em 3, a vaporização. Ela pode ser chamada de evaporação, que é aquela que Não, evaporação já é um dos tipos, Gabriel. Evaporação é quando a vaporização se dá de forma lenta. Exemplo, sol em cima do mar. Ali é uma evaporação. A ebulição, professor, também é uma passagem do estado líquido para o estado gasoso, só que de forma mais rápida. Exemplo, coloquei a água para ferver no fogão, professor, na panela para fazer o café. É rápido. E a mais rápida ainda é a calefação, que é o que a Érica colocou lá para mim. A calefação, ela é aquela que você deixa a panela lá no fogo, né? Deixa aquecendo a panela, aí você pega uma gotinha de água assim, ó, na ponta do dedo e solta. O que vai acontecer quando ela bater? Pss, é rapidinho, não é não? Lembrou?
Lógico, estados físicos da matéria. Isso aí vocês viram em ciências no ensino fundamental, ou pelo menos era para ter visto, gente, esses 3 estados aí. Então tem essa diferença também que é bom a gente lembrar. Então poderia aparecer essas palavras dentro de um contexto matemático? Poderia, e vice-versa. Dentro da física, dentro da química também, professor. Física e química, professor, pode cair sim. Então vou voltar para a minha questão, já que a gente já fez aí um feedback rápido dos estados físicos da matéria, bem como as transformações. Eu acho que eu trouxe uma questão de misturas. Lá, homogênea, heterogênea, quantidade de fases. E, professor, dá para misturar tudo? Dá, fica massa, ó. Fica massa. Eu gosto das questões do PAS, que é o programa lá de acesso seriado lá da UNB. Lá as provas do PAS, para quem gosta muito de interdisciplinaridade, depois baixa na internet as provas do PAS, P-A-S. Você vai ver que uma prova de matemática está misturada com história, com inglês, com geografia, com física. Eles misturam tudo. Misturam tudo, professor. Então, vamos lá, professor. Aqui ele disse que você tinha 2 cubos de alumínio, professor. Você tinha um cubo de 10 centímetros de aresta, professor. Está aqui o primeiro cubo, que tem 10 centímetros de aresta. E tinha um cubo, professor, um pouco menor, que tinha 6 centímetros de arestas. Ele disse que vai derreter, professor, esses blocos de alumínios que tem o formato cúbico, professor. E depois que ele derreter, ele vai colocar, professor, esse líquido de alumínio dentro de um molde, professor, que tem o formato de um paralelepípedo, professor, de dimensões deixa eu localizar aqui, 8 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e x centímetros de altura, professor. O que é que ele está dizendo? Ele vai pegar o alumínio que ele derreter, vai jogar dentro desse molde. O alumínio aqui que ele tem derretido, vai jogar dentro deste molde. Professor, então o líquido, o alumínio líquido que nós vamos ter, professor, ele vai ser moldado, ele vai preencher esse molde até atingir esta altura H. Isso, muito bem. E aí, o que eu faço? Professor, primeiro, acha o volume, professor, de cada bloco de alumínio. Olha o pessoal chegando. Ali é Santa Cruz dos Milagres chegando. Bom dia, Santa Cruz dos Milagres, sejam bem-vindos. Estamos fazendo assunto, professor, assunto novo, né? Novo não, porque a gente já viu na segunda série, para quem viu. Como muitos já disseram que não viram, professor, a gente está fazendo aquela revisão para você fazer bonito no Enem. Professor, o volume desse primeiro bloco de alumínio aqui, como aresta 10, professor, é 10 ao cubo. Nós vamos ter exatamente 1000 centímetros cúbicos de alumínio. O volume do outro lá, professor, é 6 ao cubo, né, professor? Deixa eu botar aqui do lado, senão não vai caber, não. Esse aqui, professor, o volume desse cubo maior vai ser 10 ao cubo. O volume desse aqui vai dar exatamente 1000 centímetros cúbicos. O outro, professor, não é 6 centímetros? O volume é 6 ao cubo. O volume é 6 vezes 6 vezes 6, dá 216 centímetros cúbicos. O que é que nós temos de alumínio derretido, professor? Alumínio líquido. Esse primeiro cúbico rendeu para mim 1000 centímetros cúbicos de alumínio líquido. Esse segundo cubo, depois de derretido, depois de fundido, rendeu 216 centímetros cúbicos. Então, o que é que a gente vai estar jogando dentro do molde? Professor, dentro do molde, nós vamos jogar 1.216 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume desse molde
totaliza 1.216 centímetros cúbicos. Tudo bem até aí? Vamos ver então, professor. Eu já entendi que esse meu molde aqui, professor, que tem 8 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e x centímetros de largura, vai ter um volume de alumínio de 1.216 centímetros cúbicos. Logo, professor, eu posso dizer que o produto dessas três dimensões tem que totalizar o 1.216. Vai ser 8 vezes 8 vezes x é 1.216. Para encontrar a altura lá da forma, né, do molde. 64x é 1.216. X é igual a 1.216 por 64. X é igual, professor, 1.216 dividido por 64, dá exatos, Érica colocou para mim, Gabriel, dá exatos 19. Ou seja, na hora que você estava colocando o alumínio lá dentro, professor, do molde lá, o alumínio subiu, até uma altura de 19 centímetros. Gente, são assim, normalmente as questões que podem aparecer para você lá no Enem. Era de marcar, não era? Alternativa correta, letra D, professor. Gabarito D. Vocês entenderam? Perguntem, gente. É só perguntar. Vou para a próxima. Vamos lá. E aqui, professor? Lê comigo. De uma viga de madeira de secção quadrada, de lado medindo 10, extrai-se uma cunha. Extrai-se uma cunha de altura 15 centímetros, como mostra a figura. O volume da cunha é... Professor, ele quer o volume dessa peça. Primeiro, essa peça é um poliedro, não é isso? É um poliedro. Que tipo de poliedro? Normalmente, alguns alunos acabam olhando assim, tem-se a ideia de que é uma pirâmide. Não é pirâmide. Por quê, professor? Porque a pirâmide ela só tem uma base. Tá aí, professor, só tem uma base ali, ó. Mas não é pirâmide porque todas as arestas laterais, elas convergem para um único ponto, que é o meu vértice. Professor, mas se ali é um prisma, como o Gabriel colocou, quem que é a base desse prisma? Como é que eu sei que um prisma é um prisma? Professor, o prisma é aquela figura, professor, que tem duas bases paralelas e congruentes. Isso aqui é um prisma, professor, não porque o que está no chão necessariamente precisa ser, é uma cunha, não é isso? Cunha é quando você secciona uma peça inteira. É quando você secciona, você corta. É como se você... Vou te dar um exemplo bem simples, Érica. Tu pegava uma caixa de sapato, pegava aqui uma faca e cortava essa caixa de sapato na diagonal. Cortava essa caixa. A metade da caixa de sapato seria uma cunha. Ou seja, seria uma nova figura que você obtém a partir de uma secção vertical ou de uma secção transversal. Entendeu? Então, aqui é o prisma, professor. Nós temos lá no assunto de esfera, tem uma questão que pede a cunha esférica. No caso da esfera, a cunha esférica, eu gosto de fazer uma associação com a melancia. Como assim, professor? Quando você pega uma melancia, que você corta, que você vai comer a melancia, você tira um pedaço dela para comer, não é? Aqui no Nordeste, não sei aí, você que está acompanhando na sua cidade, se você chama assim, né? Quando eu vou comer, que eu digo assim, que eu peço para alguém me dar um pedaço, eu digo assim, ei, me dá aí uma taiada. A cunha esférica, né? É uma taiada, né? Pronto, então, ali é um pedaço, é um corte. Para você lembrar a cunha, é só você lembrar que é um corte da figura.
Entendeu? Então, professor, nessa minha situação aí, eu tenho um prisma. No caso, a base é esse triângulo. É só levantar. Você imagina que você vai levantar esta figura e colocar na horizontal esse triângulo que tem dimensões aí. A calota também é uma secção. Só que ela vai ser uma secção basicamente vertical horizontal, na realidade. No caso, a cunha vai ser cortando para dentro, na realidade. A calota vai ser só uma secção, que você vai tirar tipo um pedaço, uma lasca. Vamos colocar assim. Professor, mas vou já chegar em esfera também. Olha só, professor, nessa minha situação, eu tenho duas formas para pensar a questão. Duas. Como assim, professor? Eu posso imaginar, gente, como foi que você fez, Gabriel, nessa questão? Você pegou a área da base vezes a altura. Foi isso, Gabriel? Área da base vezes a altura, você achou, peraí. Você achou primeiro a área da base, que é o triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Perfeito. Deu 75. O volume área da base vezes a altura 750. Perfeito, Gabriel. Perfeito, perfeito, perfeito. Gabriel, Érica. Só que eu quero que vocês pensem de uma outra forma também, quando vocês se depararem, para vocês não perderem tempo. Toda figura que foi cortada, toda figura que foi seccionada, Gabriel, ela foi cortada de algo maior. Então, você entenda que essa cunha aí é metade de algo maior. É metade. Isso é o que a Érica colocou aí, ó. É metade de algo maior. Se você completasse a figura, gente, é porque eu acho que eu não vou conseguir desenhar aqui, ó. Porque ela vai ficar em 3D, tá um pouquinho complicada. Se você pegasse duas dessas figuras, pronto. Pegasse duas dessas figuras, colasse uma na outra. Que figura você teria, Gabriel? Que figura você teria? Você teria um prisma inteiro. Um prisma de base retangular. Não era isso? Professor, então, olha como é que eu faria rápido. Se isso aqui fosse um prisma inteiro, a gente tinha que multiplicar as 3 dimensões. Não é? Imagina o prisma inteiro. Imagina o prisma inteiro. É como se ele tivesse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Eu não vou conseguir desenhar, não. Só se eu desenhasse ele do zero. Você imagina o prisma inteiro, gente. Deixa eu ver aqui. Vou tentar fazer aqui, viu? Olha aí. Consegui. Você imagina o prisma inteiro. Aquela cunha lá é a metade do prisma inteiro. Então, eu fazia 15 vezes 10 vezes 10. Que não precisava calcular a área do triângulo. 15 vezes 10 dá 150. 150 vezes 10 dá 1.500, professor. Só que esse 1.500 seria se essa figura fosse inteira. Professor, ó, dividido por 2, o volume da sua cunha é 750 centímetros cúbicos. Você vê que não mudou o resultado. Não mudou o resultado. Você entendeu aí como foi que eu pensei? Ou do jeito que vocês fizeram mesmo, professor. Tá aqui ela. Eu calculo aqui, no caso, isso aqui é um prisma de base triangular. É um prismazinho de base triangular. Eu vou calcular aqui, professor, a área da base, professor, é um triângulo, que é base, estou calculando a área desse triângulo, base vezes a altura do triângulo, igual como vocês fizeram, dividido por 2. A área da base vai ser 150 dividido por 2, vai dar 75 centímetros cúbicos. Professor, então, se a base é um triângulo, essa distância aqui, professor, é a nossa altura, depois que eu levanto ele. Então, o volume desse prisma é a área da base vezes a altura, que nesse caso, o volume do prisma representa o volume da nossa cunha, professor. Certo? Toda vez que ele falar de cunha, tu emenda, Gabriel, porque é o dobro, cara. Tá bom? Porque dá para ir mais rápido, mas está certinho do jeito que você falou. Vai ser 75 vezes a altura, que é 10. O volume dessa cunha vai dar o mesmo 750 centímetros cúbicos. Então, independente de como vocês pensassem,
o resultado não ia mudar, professor. O resultado ia dar o mesmo, professor. O resultado iria dar o mesmo. Certinho? Pronto. Resolvida. Vamos para a próxima questão. E está acabando a primeira aula. Fui rápido, gente. E agora, professor? Falar um pouquinho de poliedro, volume, falar dos dois, na realidade, porque eu tenho visto que em Enem sim, Enem não, cobra a questão de planificação, ou seja, a figura está aberta. Quando a figura está aberta, eu passo a ter que ter alguns cuidados. Que cuidados, professor? Os cuidados que eu tenho que ter estão relacionados à contagem dos seus 3 principais elementos, que é vértices, faces e arestas. Não sei se essa aqui vai ser a situação. Ele disse para mim aqui que nós temos representada a planificação de um prisma. Aí você já tenta imaginar a figura fechada, um prisma hexagonal regular, professor. O que é um prisma hexagonal regular? É aquele prisma que tem base um hexágono. Se ele é regular, é porque esse hexágono tem todos os lados iguais. Quando eu falo de hexágono, já tem que vir na minha cabeça logo triângulo equilátero. E ele quer saber qual que é, professor, o volume desse prisma, sabendo que a altura do mesmo corresponde a 2. Quanto que vai dar, professor, o volume desse prisma? Vai pensando aí, a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, não é intervalo, não vai embora, a gente volta já já, até daqui a pouquinho.